nosso bate-papo das quartas-feiras. E como de praxe, né, vamos fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente o Pai da vida pela oportunidade, pedir a Jesus e os seus prepostos que se façam presente no nosso bate-papo através da intuição, para que possamos nos fazer entender, que a paz do Mestre encha o nosso coração de esperança, de paz e de muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós paramos nesse slide, né, e não cansamos de repetir que esse nosso bate-papo, esse nosso material, ele foi pensado de um livro do Ramatiz sobre os fins dos tempos, e esse livro foi psicografado pelo Hercílio Maes em 1956. Portanto, muitas coisas daquela época para cá estão muito atuais, mas tem algumas coisas que a gente vai ver assim e falar, poxa, mas vamos imaginar que o livro é antigo, mas as orientações e o que está acontecendo, não, são bem atuais, né? Então vamos lá, a pergunta está assim: sentimos-nos horrorizados em face dessas reencarnações de espíritos terrestres como futuros filhos de homens da cavernas. Naquela época, tá, gente? Agora nós estamos falando do planeta primitivo ou planeta inferior, tá bom? Continua a pergunta. Não há injustiça nessa retrogradação? E o Ramatiz, muito sereno, né, como sempre em suas obras, ele responde com perguntas, e perguntas que nos faz pensar. E ele responde assim: desconheceis porventura as chamadas reencarnações expiatórias em vosso próprio ambiente terrestre? Veja bem, nós falamos, ele fala expiatórias, mas na doutrina espírita, no nosso estudo, sempre a gente vê falar de expiação compulsória, que não deixa de ser a mesma coisa, tá? Expiatória vem para pai, normalmente quem vem para expiar, em determinadas situações que ele diz aqui para frente, veio na compulsória. Vamos continuar. Considerais involução ou retrocesso o fato de antiga alma de orgulhoso potentado daninho à vida comum reencarnar-se na figura do mendigo postuloso? Isso a gente vê constantemente. Pessoas em situações precaríssimas. E aí, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós entendemos que não é castigo divino. Não é Deus que está sendo injusto com aquela criatura. Porque ele já teve a oportunidade no passado e jogou fora, né? E aqui está dizendo: considerais involução ou retrocesso o fato de antiga alma de orgulhoso potentado, ou seja, ele foi um orgulhoso potentado, daninho à vida comum, reencarna na figura de um mendigo. Quantos de nossos companheiros de jornada evolutiva, principalmente no meio espírita, a gente vê com dificuldade terrível na parte material, na parte financeira, né? Na parte de relacionamentos. A gente fala, meu Deus, ele trabalha tanto, se dedica tanto à causa, à casa, e os espíritos não ajudam? Não, os espíritos estão ajudando. Acontece que esse cidadão, essa cidadã, teve um passado que agora ele vai ter que se acertar com ele mesmo. Porque lhe foram dadas todas as oportunidades, porque nós acreditamos naquele Deus justo e bom. Não pune ninguém, ele nos dá a oportunidade. Nós é que fazemos as escolhas, né? E continua Ramatiz respondendo ainda. Ou o caso de notável escritor, cuja pena foi insidiosa, fersinina e degradante, né? Que se reencarna na forma do imbecil para a chacota dos moleques da rua. Ou ainda o espírito do ex-atleta que abusava da sua força física e regressa ao mundo das formas na figura de um molambo de carnes atrofiadas. A gente vê, meu Deus, muitas vezes num carrinho, aquele cidadão com as pernas todas atrofiadas, os braços atrofiados. Fala, onde está Deus nessa hora? Deus está lhe dando uma nova oportunidade para aquele cidadão, para que ele repense os seus atos novamente. Por isso que somos adeptos da reencarnação, senão não existiria justiça divina.
Porque uns nascerem perfeitos e outros com essas dificuldades, com esses problemas todos, não é verdade? Então, isso que a doutrina espírita nos acende dentro de nós, essa vontade de questionarmos o porquê das coisas. E o Kardec sempre nos ensina, através das suas obras, passar tudo pelo crivo da razão e do bom senso, antes de tirarmos qualquer conclusão. Vamos continuar? E ele continua respondendo na mesma pergunta. Ramatiz continua: há injustiça ou retrogradação quando o fluente orador do passado, cuja palavra magnetizava os incautos e seduzia os ingênuos com suas falsas promessas políticas, retorna à Terra como uma criatura gaga, ridícula e debicada por todo o mundo? Olha só. Vamos relembrar rapidinho aqui uma historinha que aconteceu agora com me fugiu o nome, mas eu vou lembrar dele, aquele morenão mal, né? Que faz as palestras do Espírito. Agora sumiu. Mas eu vou lembrar e a gente retoma. Vou só terminar essa resposta aqui. Ó. Vós considerais que o ambiente de um planeta inferior significa um retrocesso para os terrícolas, porque ficarão sujeitos a condições de vidas inferiores. No entanto, tende entre vós os cegos, os dementes, os psicopatas de todos os matizes, que já viveram existências sadias e conscientes em vidas anteriores, e que não se queixam do ambiente em que se encontram. E quanto de nós nos deparamos com esses nossos irmãos, né? Cegos, dementes, psicopatas, né? De todos os matizes que vivem no nosso meio. Lembrei do nome. Nosso irmão Raul Teixeira, né? Conta que certa feita foi fazer uma palestra, um seminário em Brasília, e terminou no intervalo, desculpem, do seminário, tipo 11h30, meio-dia, o pessoal lá, Raul, vamos almoçar, depois a gente retoma na parte da tarde. E eles saíram naquelas grandes avenidas de Brasília em busca de um restaurante. E, de repente, o Raul, dentro do carro, viu um cidadão revirando uma lata de lixo em busca de algo para comer. E aí ele, com ele mesmo, disse, meu Deus, eu estou indo para um restaurante, num carro com ar-condicionado. Consequentemente, o pessoal ia levar num restaurante razoável, né? Um restaurante, não digo chique, mas um restaurante bom, com boas comidas, um bom ambiente. E o Raul começou intimamente a se culpar. Falar, poxa, eu indo ali e vendo este meu irmão, estou fazendo um seminário espírita sobre caridade, vendo este meu irmão revirando o lixo atrás da comida. E nessa hora o seu mentor espiritual lhe diz, claramente, o Raul contou isso para o pessoal, e isso aí se esparramou no meio espírita. O mentor do Raul disse para ele, Raul, não fique preocupado não, meu irmão. Aquele espírito que está ali revirando a lata de lixo foi um grande político, muito famoso. Inclusive essa rua que nós estamos aqui é o nome dele, em homenagem a ele. Só que ele usou muito mal o poder que lhe foi dado, né? Ele abusou do poder, porque muitas vezes as pessoas falam, mas nós temos que cuidar muito com essa violência, mas não existe violência maior do que uma caneta mal usada. E aquele cidadão que ali vasculhava o latão de lixo tinha usado muito mal a caneta que lhe foi dada em encarnação passada, né? E levou muita gente, como leva até hoje, nas pontas lá, nos interiores, a sofrer as consequências. E ele retorna, reencarna como um mendigo, e estava ali, revirando a lata de lixo naquela rua pomposa que levava inclusive seu nome da última encarnação.
infelizmente ou felizmente, porque nós somos muito faladores, né? Mas nós não ficamos sabendo o nome da rua para a gente descobrir qual era o político. Mas vamos continuar. Continua Ramatiz na resposta dele. É que ignoram que se já tiveram ou não vida melhor, assim como não podem dar notícias de si mesmo. Então, quem está passando por essa dificuldade não tem a mínima noção, a não ser que seja um espírita muito estudioso, que entenda do processo reencarnatório, da lei de ação e reação, causa e efeito, ele não vai, né, se resignar por estar passando por aquilo. Ele ignora por que ele está passando por aquilo, porque ele não sabe o que aconteceu com ele, ou nós não sabemos, né? Mas, se você quer saber o que você foi ontem, basta analisar o que você é hoje. Quer saber o que você vai ser amanhã? Analise os seus atos de hoje, que você vai saber o que será amanhã. Porque a lei de causa e efeito, ela não é espírita, ela é universal, né? E ele continua na resposta. Rama diz: quantos artistas, filósofos, inquisidores, cientistas, imperadores, rainhas, religiosos e conquistadores descem a carne para ser enjaulado nas mais horrendas expressões teratológicas, sob aflitivas angústias, na expurgação do veneno letal de suas almas dissolutas, sem que por isso os vossos postulados espiritualistas os classifiquem como vítimas de involução ou de injustiça. E é verdade, né? Nós espíritas, quando nós vemos alguém numa situação que nem ele disse aqui, né, que desce sobre, enjaula nesses corpos horrendos e teratológicos, como a gente vê, pelo menos o espírita, ele não fala, isso é uma injustiça divina, de jeito nenhum. Nós espíritas já estamos assim, como se diz, começando a entender, a gente só fala, é um irmão que teve uma coragem muito grande, né, de abraçar esse resgate, ou veio na compulsória, como a gente já estudou sobre isso. Não é verdade? Vamos dar sequência. Por que motivo temeis que retrogradem os futuros exilados da terra, quando é certo que eles serão incorporados na carne primitiva, mas sadia e vigorosa? Os que chamais homens da cavernas ou homens ou planeta primitivo, né? Cujos organismos são imunes, olha que notícia que fantástica, olha, cujos organismos, nesses corpos onde esses espíritos irão e já estão reencarnando, né? Cujos organismos são imunes aos tristes quadros da patogenia nervosa, sifilítica, das perturbações endócrinas e, principalmente, livre dos agravos das atrofias tão comuns ao civilizado terrícola. Ou seja, vai ser um corpo que vai estar sadio, vigoroso, sem essas perturbações, sem essas patogenias que nós adquirimos com a nossa modernidade, né? A modernidade trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa aí que o espírito vai estar com dificuldade de administrar, né? Basta olharmos o celular. O celular, ele nos aproximou do mundo e nos afastou da nossa família, dos nossos amigos. Infelizmente. Vamos continuar na resposta de Ramatiz. Ele continua. Uma vez que não há involução, que isso nós já estudamos, que o espírito não retrograda, ele pode estacionar, mas retroagir não. Ele estaciona por um tempo, sabe-se lá Deus quando, depende, cada caso é um caso, mas ele não retroage, né? Então, uma vez que não há essa involução, para aqueles que se arrastam em organismos corrompidos no solo terráqueo, depois de já haverem sido brilhantes intelectuais, famosos artistas ou líderes religiosos, olha só, é claro que essa abençoada retificação compulsória para os emigrados para o planeta inferior não significa injustiça nem retrogradação à consciência humana. Vamos imaginar, meus irmãos, como nós falamos de religião, e a doutrina espírita não deixa de ser uma religião também,
embora não foi codificada para tal, como o próprio Kardec diz, ela nasceu como uma ciência filosófica ou como uma filosofia científica. A religião veio de arrasto e acabou incorporando, porque nos religa a Deus, né? A religião é o religar, né? Embora não seja uma religião, mas nós vamos falar, citar mais com mais ênfase quando ele diz aqui, né, que o que há, que vai, muitos que irão para lá, são brilhantes intelectuais, que já vão, já foram, já estão, né, no caso, famosos artistas ou líderes religiosos. Vamos imaginar essas pessoas que rifam Jesus todo santo dia, né? Essas pessoas que cobram pela sua mediunidade. As pessoas que prometem o mundo e o fundo usando o pseudo-poder dos espíritos. Estou dizendo no meio espírita, assim, tá? As outras religiões, para nós, cada um faz o que acha que deve. Nós estamos falando do meio espírita. Né? Então, não podemos dizer que esses espíritos vão para a evolução. Eles vão simplesmente reaprender algo que lhe foi ensinado e que passou batido, ele se aproveitou e dirigiu para outras finalidades. Vamos continuar? A outra pergunta. Quais as diferenças que os terrícolas hão de manifestar quando reencarnados nesse orbe inferior em relação aos habitantes naturais do mesmo? Vamos melhorar isso aqui. Nós sabemos, pelas literaturas espírita, que nessa imigração de almas, nessa, né, dos que vão, elas são constantes, mas vamos chegar lá. Vamos imaginar, quando os capelinos vieram, foram emigrados, foram exilados para o planeta Terra, aqui já existia muitos habitantes. Eles vieram ser o fermento daquela massa, né? E o que Ramatiz aqui vai nos explicando, na pergunta também está dizendo, é que quando esses espíritos dos terrícolas vão reencarnar nesse orbe inferior, entre aspas, né? Inferior em alguns aspectos, que a gente vai ver mais para frente, né? Qual será a relação com os habitantes naturais do mesmo, ou seja, daquele orbe? Olhando fazendo um paralelo com os exilados de Capela, então os habitantes de hoje, os terráqueos, né, vão para uma escola onde já estarão outros habitantes um pouco mais atrasados, como assim dizer, e os terráqueos serão, que nem foram os capelinos, o fermento da massa. Mas vamos ver o que o Ramatiz nos responde. Ele diz assim, o psiquismo do terrícola exilado, no caso seremos nós, né? Embora tenha sido considerado como impróprio para que ele viva na Terra. Por quê? Porque nós não entendemos a fraternidade, nós não entendemos o Evangelho, nós ainda damos muito mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Em virtude disso, a lei disse basta. Então, os que não estão propensos ao bem, não estão propensos a participar dessa campanha fraterna da humanidade, vai ter que, infelizmente, né, já estão, faz tempo, já há muito tempo, deixando a Terra e indo auxiliar nesse mundo dito inferior para os que aqui estão, mas os que estão lá não é inferior, tá? Então tá, impróprio para que ele viva na Terra, motivo pelo qual terá de afastar-se dela, ou seja, nosso psiquismo já não vai mais caber aqui, é considerado superior no planeta primitivo, ou seja, nós seremos considerados superiores no planeta primitivo. E a sua adaptação aos ascendentes biológicos dos homens da caverna ou dos primitivos só tende a melhorar-lhe o padrão do corpo astrofísico. Entendemos? Ou seja, a adaptação nossa num corpo mais grosseiro, né? Nós só tendemos a melhorar o padrão do corpo e o padrão do nosso espírito. Por quê? Porque nós vamos ensinar, e quem ensina aprende mais do que quem está ouvindo. Porque o professor,
ou toda pessoa que passa algum tipo de conhecimento, para ela passar, ela tem que pesquisar, ela tem que buscar. Então, ela vai estudar primeiro, para depois passar. Então, por isso que nós dizemos, quem prepara a aula, as aulinhas, no estudo sistematizado nas casas espíritas, aprende demais. Quem lê muito sobre determinado assunto, aprende muito. Por quê? Porque ele busca para poder passar. Por isso que nós temos que valorizar muito nossos professores, mas os professores, né? Não esses outros que infelizmente estão por aí, né? Vamos lá. Como o perispírito do homem terrícola é mais dinâmico e exercitado, vejam bem, nosso perispírito é mais dinâmico e exercitado, porque quantas encarnações nós já tivemos, né? Somos, como ele diz, portador de um sistema de chakras mais apurado, e o nosso realmente é. A sua constituição melhorará a configuração física nos descendentes ele diz dos primatas aqui, mas vamos pôr lá, desse orbe inferior, desse orbe mais grosseiro, né? O psiquismo do orbe inferior renovar-se-á sucessivamente em sua qualidade primária sob o mecanismo psíquico mais evoluído do exilado terrícola, ou seja, será uma troca excelente. Sairemos daqui para um planeta ainda um pouco mais rude, só que psiquicamente nós vamos com um psiquismo melhor, porque o nosso sistema de chakras já está apurado, está formadinho. O corpo vai nos dar condições grosseira, física, mais robusta, vital. Então nós vamos melhorar aquele corpo e, consequentemente, o psiquismo, esse psiquismo nosso já mais apurado, irá melhorar o psiquismo também daquela escola e dos seus habitantes originais, os que estão lá já, né? E ele continua. O psiquismo do emigrado da Terra progride. Portanto, no esforço de dominar e servir-se compulsoriamente da substância heteroastral agressiva do novo mundo, mas esta também requinta-se, porque começa a circular no sistema perispiritual mais evoluído e sob a direção de espírito mais experimentado. Olha que coisa interessante. Parece que é difícil, né? Meio complicado, mas não é. É simples. Vamos imaginar, para entendermos melhor, uma xícara de café. Esse café escurinho, bonitinho, né? Que todo mundo adora. Vamos imaginar, fazer um paralelo assim, como se fosse o corpo, né, naquele estágio, daquele orbe que nós vamos para lá. Vamos imaginar que nós somos um leite, que nós vamos colocar ali. Conforme vamos misturando, isso aqui vai clareando, vai ficando suave para os dois lados, até termos uma mistura homogênea, né? Que vai beneficiar tanto um quanto o outro. Uma massa de pedreiro na parede, ele mistura a argila ou areia com cimento, os dois sozinhos, né? Não tem muita serventia, mas misturado, aí ele precisa do quê? Da água. Né? A água seria esse nosso perispírito, a substância perispiritual já para os nossos chakras apurado, que vai dar o trabalho do quê? Da liga. Aí a partir dali se constrói. Entendemos melhor agora? Então, seremos muito úteis para esses nossos irmãos que estão começando o seu processo e para nós também, porque nós vamos ensiná-los a aprender um pouco com eles novamente, e os nossos professores, como diz um espírito bem mais experimentado em lidar com essa homogeneidade, vai trabalhar para que a gente agora assimile, e nós vamos sentir saudade dos corações queridos que aqui ficaram, e de uma série de coisas, e vamos recomeçar o nosso aprendizado. Consequentemente, né, nós vamos, em menos tempo, conseguir o que nós não conseguimos até agora. Vamos continuar.
Quais outros exemplos de progresso que os emigrados da Terra poderiam proporcionar aos habitantes deste planeta inferior ou desse planeta de imigração, né? E o Ramatiz nos responde: como a transmigração de espíritos é fenômeno rotineiro no mecanismo evolutivo dos cosmos, como nós já dissemos anteriormente, os mundos inferiores se renovam e progridem espiritualmente com mais brevidade, graças a esses intercâmbios que são constantes. É que a gente tem na mente, no nosso campo mental encarnado, nós temos esse, como se diz, esse prisma de viver aqui ou agora só, o presente, né? Fora do corpo físico, poucos ainda têm, como se diz, a capacidade ou desenvolveu a capacidade de visitar os registros acásticos do mundo espiritual e retornar na consciência. Porque nós sabemos que é muito difícil. Vem muitas vezes através de sonho ou não. Mas essa migração é constante, constante, constante. E nós vemos a própria história do planeta Terra, nós vamos ver, nós tivemos um continente da Atlântida, da Lemúria, mas existiu, claro que existiu, é só buscarmos. E depois, para onde foi parar aqueles moradores de lá? Que aqueles habitantes que eram de lá, né? Se a gente for a fundo nisso aí, nós vamos ver que é muito interessante. Então, houve imigração de lá para cá, daqui para lá. E nessas escolas, quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e tem, e como tem. Então essa imigração é constante, nós é que não observamos. Só que agora o planeta está passando por uma migração que nos leva a ficar mais atentos, porque ela é tipo um arrastão, como diz alguns estudiosos da doutrina espírita, parece que está vindo um ceifador, né, e vai levar de roldão, como o próprio Rameti já disse, através do Emmanuel também já disse, através do Chico, vai muita gente, muitos espíritos da psicosfera do planeta, encarnado e desencarnado, os que não se enquadrarem nessa fraternidade pregada há milhões e milhares de anos, infelizmente vão ter que ir para outra escola. Então aí começou a chamar a nossa atenção. Por isso que nós buscamos material para a gente estudar junto, um pouco mais, pesquisar. Nós não somos doutores no assunto de jeito nenhum. Estamos aprendendo a cada pergunta dessa também, né? Mas aí começou a aguçar a nossa curiosidade. Poxa, mas e essa transformação de terra, de prova e expiação para a regeneração, os fins dos tempos, isso aí começou agora a nos chamar mais atenção, mas isso vem acontecendo há muito tempo. E o Ramatiz continua aqui, ó, só as humanidades libertas das paixões inferiores e devotadas ao bem espiritual é que dispensam as transmigrações compulsórias. Essas não precisam, né? Os engenheiros siderais ir lá mudar um grupo para cá, outro grupo para lá, não. Por quê? Porque elas são devotadas ao bem. E o que nos falta, infelizmente. E ele continua: os movimentos migratórios dos povos, realizados nas latitudes geográficas do vosso mundo, encontram analogia ou semelhança nas romagens de almas que se deslocam nas latitudes cósmicas. É igualzinho. Quantas e quantas humanidades se deslocam nos cosmos, de um planeta para o outro, muitos em trabalho, outros em visitação, outros em estudos, outros para moradia, e por aí vai, porque a casa do Pai tem muita morada. Jesus já nos disse isso. A casa do Pai tem muita morada, e o planeta Terra não é a única escola. Nós sabemos os bilhões de planetas que existem, e todos, segundo o Espiritismo nos informa, todos habitados. Ou por corpos materiais, ou por corpos mais sutis, ou por corpos mais grosseiros, mas todos habitados. Porque Deus não ia criar essa imensidão que é o universo, né? Para apenas esse grupo de terráqueos aqui, o resto ser à toa, não é verdade? Meus irmãos queridos, deu o nosso horário. É um assuntozinho bem, né, cabuloso,
Mas devagarzinho a gente vai chegar lá. Nós vamos conseguir terminar esse livro, se Deus quiser. Tá bom? Então eu quero agradecer a atenção de todos. Meu muito obrigado pela paciência. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima quarta.